Então, o que passar de 3,5 de gordura do leite é retirado, para que ele não fique com excesso de gordura, porque tem que ser padronizado para o mercado. Bom, a era também ou não, né, pode ser acrescentado sal. Então, nós temos as manteigas com sal e as manteigas sem sal. Na literatura, encontram-se referências que afirmam ser a manteiga preparada desde os anos 2000 a 1400 a.C. Porém, os romanos e gregos não utilizavam na alimentação, mas sim como unguento ou medicamento de uso externo, né, para tratamento de feridas, de cortes, eles usavam a manteiga. Como alimento, seu uso teve início provavelmente na Noruega durante o século VIII, de onde passou para outras regiões do norte da Europa. Então, a Noruega, você sabe que é uma região muito fria e, com certeza, em alguns momentos eles precisaram utilizar a manteiga para manutenção das calorias, para manter a temperatura do organismo. Daí veio a origem da utilização da manteiga. No Brasil, a manteiga importada vinha de Portugal no início do século XIX, e segundo os historiadores, toda ela era inglesa, vermelha, salgada e rançosa. Rançosa que já tem envelhecimento, né? Aquela transformação pela reações de Maillard, que fica meio aguacenta, com mau cheiro, necessitando ser lavada antes de ser consumida, porque tinha já o ranço. Hoje, as indústrias de laticínios no Brasil produzem uma manteiga de excelente qualidade, como a extra proveniente do creme pasteurizado, né? Já todo retirado do leitelho, tudo higienizadozinho e pasteurizado para manter micro-organismos. Para a obtenção de um produto de boa qualidade, é necessário que, a par de uma matéria-prima de excelente qualidade e boa técnica de processamento, observe-se também a proporção entre os componentes para manter sempre uma composição uniforme e que escape às disposições regulamentares oficiais, ou seja, a Anvisa tem normativas que têm que ser seguidas. Em resumo, a arte da fabricação de uma boa manteiga consiste na obtenção de um produto com características físicas e organolépticas sempre iguais e com uma composição química definida. A manteiga contém 80 a 85% de gordura, máximo de 16% de água, cerca de 1,2% de sólidos não gordurosos do leite, e pode conter também ou não sal, que é colocado, né, isso aí pelo ser humano, geralmente entre 0,8% a 2%, ou seja, no geral, no Brasil, os alimentos não podem ter mais de 3% de cloreto de sódio, de sal, porque ele passa a ser prejudicial ao organismo. Mesmo as pessoas que não têm pressão alta, elas não podem estar comendo muito sal, porque isso vai desregular, né, o equilíbrio do organismo. Possui elevado valor calórico, que oscila entre 7 a 7,9 quilocalorias por grama de manteiga. Então, se a gente vê, a gente tendo 7 calorias por grama, se eu como 100 gramas, eu vou ter 700 calorias. Então, é uma quantidade muito grande de caloria que tem, exatamente, ela é considerada uma reserva de calorias, por isso, né? A quantidade de vitamina A varia de acordo com a estação do ano em que o leite é obtido. A gente tem aí na manteiga uma importante fonte de vitamina lipossolúvel, que é a vitamina A, além de algumas vitaminas também do complexo B, K, E, tá certo? Complexo B pouco, mas K e E também. No verão e primavera, com abundância de pastos verdes, no verão, isso aqui no sul, né, aqui para a gente no inverno, o teor de vitamina A é mais elevado que no outono e no inverno. Ou seja, nos períodos onde há uma maior abundância, maior pastagem, a gente tem uma maior quantidade de vitamina, exatamente porque tem uma maior disponibilidade de alimentos. Bom, a obtenção do creme, que é exatamente aquela nata, né, que não é igual à nata que a gente tem em casa quando ferve o leite, mas é uma nata criada naturalmente pela elevação ou pela decantação mais, ou diferenciação, né, entre as densidades da gordura e do próprio leite, onde a gordura, por ser mais
mais leve, ela vai começar a subir e ficar na parte superficial, na crosta superficial do leite. Então, essa parte é chamada de nata também, né? Então, essa nata, ela naturalmente, ela vai se separando, mas na batedeira, na retirada desnatadeira, a gente teria uma obrigatoriedade, né, ou uma semi-centrifugação, que faz com que essa parte mais leve, ela seja separada da parte mais densa do leite e haja uma separação da gordura do leite. Embora a matéria-prima empregada na elaboração da manteiga possa ser tanto o leite completo, ou seja, pegar o leite e produzir a manteiga, mas aí você perde, você só tem no máximo 5% de gordura, os 95% você iria eliminar. Então, é mais prático a gente separar, né, tirar esses 5, até 5, 4, 5% de gordura do leite e trabalhar somente com esse creme, que é exatamente essa parte de gordura. Então, é claro que ele não vem somente gordura, vem uma certa mistura, né? E quando já é tirado da coalhada, né, daquele leite que vai ser feito o queijo, que foi coalhado já, que foi pasteurizado às vezes, é retirada essa gordura para formar o creme. Vem também algumas partes de caseína, vem açúcares e outros sais que não viria, inclusive parte de soro, que não viria se fosse realmente separado só a gordura. Existe sempre uma certa mistura. Também aumenta a capacidade da batedeira devido ao aumento do volume, aliás, diminuir o volume quando a gente separa só a gordura. Se eu tenho 100 litros e eu vou tirar só 5%, eu vou ter apenas 5 litros. Então, eu vou diminuir a quantidade de massa para ser batido, para utilizar a máquina. Então, isso vai me favorecer se eu tenho menos volume do que se eu usar o leite inteiro para fazer a manteiga, né? Então, é claro, é lógico que é melhor separar a gordura. Então, a bateção, o batimento desse leitelho para separar, para formar a manteiga, vai ser muito mais rápido se eu tiver só 5 litros do que se eu tivesse 100. Então, menor quantidade de gordura perdida no leitelho e, consequentemente, maior rendimento também. Ou seja, se eu separar, eu vou ter muito mais vantagens, porque eu vou trabalhar com um produto já separado e definido como sendo uma gordura que eu vou ter um tratamento só para ele. Se eu tiver ele misturado com leite, eu não vou querer perder o leite, e quando eu for fazer algumas alguma coisa fora o normal do leite, que seria, por exemplo, a lavagem, ou a mistura com água gelada, para separar o leitelho ou as sujidades, eu estaria estragando o leite. Então, fora de cogitação, ninguém faz mais tirar manteiga diretamente com leite misturado, né? Separa-se do leite, lógico. Então, para a elaboração da manteiga, pelo processo descontínuo, a porcentagem de gordura no creme deve estar ao redor de 30% a 40%. Ou seja, a gente passa de uma concentração de 3 a 5% no leite. Quando a gente separa esses 3 a 5%, a concentração dele vai ser de 30 a 40%, ou seja, até 60 a 70% desse creme ainda não é a gordura própria. Né? Então, nós temos aí um creme com pequenas quantidades de sólidos não gordurosos, que pode ser a caseína, pode ser a lactose, pode ser também algumas outras proteínas do soro, minerais, vitaminas diferentes, algumas enzimas e ácidos no geral, como ácido lático, por exemplo. Então, a obtenção do creme ele pode ser feito de duas formas, né? São dois os métodos que podem ser empregados para a obtenção do creme. O desnato natural ou por gravidade, que é aquele que você vai deixar o leite lá parado, esperando, né, que ele se separe naturalmente, e a gente vai ter isso com algumas horas, pode chegar até 24 horas, por aí, para poder ter essa separação, ou pode ter o desnato mecânico ou por centrifugação, que é o que a gente faz com a desnatadeira ou batedeira.
O desnato natural, a sua baixa densidade relativa chega a 0,93, a gente sabe a densidade da água é 1, né? Então ele chega a 93, que seria 0,93 seria 93% da densidade da água. Os glóbulos de gordura tendem a subir e se unir na superfície do leite em repouso, e ao final de certo tempo, a camada de creme aí formada poderia ser retirada. E quando a gente faz a coalhada, a gente deixa a coalhada de 24 horas de um dia para o outro, a gente vai ver que no outro dia tem a coalhada, mas tem uma camada de gordura superficial. E aí essa nata, né, que cria-se em cima, seria a parte que poderia ser utilizada. Entretanto, esse método é bastante demorado e hoje não mais empregado, a não ser em certos casos especiais, como a produção caseira de manteiga. Se aguarda, né, 24 horas para poder fazer a coalhada, para poder retirar aquela nata, porque a manteiga até não é o produto principal. O que se quer, quando se faz em casa, é a coalhada mesmo, né? Então, a manteiga, ela passa a ser um subproduto que não é o principal, realmente, na A minha mãe, ela produção. faz. Ela Oi? junta a nata, minha mãe está juntando as nata do leite, Uhum. aí De coloca vários no freezer. dias, Quando né? tem uma certa quantidade, aí ela põe o fogo e vai mexendo até soltar. É que eu nunca prestei muita atenção, até soltar, né? O que ela precisa é ficar. Aí Uhum. separa a borra, né? Que é o Isso, resíduo sólido do líquido. isso. Ela faz a manteiga toda vez, ela junta e faz. E fica muito gostosa, né? Manteiga É, caseira é muito gostosa. Mas é isso. Para a indústria não é viável mais, né? Esperar 24 horas e tal. Agora acontece também uma troca entre as fábricas, por exemplo. Tem um laticínio que não quer fazer manteiga. Então, o que é que ele faz? Ele pega a nata, natural ou não, e vai juntando aqueles 5 litros no dia. Se ele só tem 1.000 litros, então, sei lá, 50 litros, 30 litros, e vai separando e vende para outro laticínio que possa fazer a manteiga, que tem interesse naquele, né? Já tem outros que são especializados em manteiga, então não é o produto principal deles. E aí, esses que compram o leite e pagam a mais pelo teor de gordura, é exatamente porque eles veem a manteiga como sendo um ponto de produção que vai dar lucro para a fábrica, porque ele não compra a manteiga do produtor, praticamente, né? Quando paga, paga um pouquinho. Nem todos pagam, e quando paga é um pouco a mais. Mas aí ele não paga a manteiga por completo. Se ele comprou 100 litros a R$ 1, ele vai vender, vai usar os 100 litros, pode fazer queijo, pode vender o próprio leite vazado, pode ser dali também tirado o achocolatado, pode ser feito iogurte, pode ser feito bebida láctea e pode ser feito a manteiga. Então, são vários produtos que ele vai aproveitar daqueles 100 litros de leite. Pode aproveitar, né? E se vender o leite integral ou desnatado, ele vai ter uma sobra de gordura que aí pode ser juntada e ser feito também a manteiga, né? Então, para as fábricas é interessante a manteiga como um adicional à produção, porque aí ali estaria, digamos, um pouco mais de lucro com a venda do leite, além da venda do leite, né? Os principais fatores que influem na separação natural do creme são a viscosidade do leite. Quanto menos viscoso e espesso for o leite, mais fácil será a subida dos glóbulos de gordura à superfície do leite. Tamanho do glóbulo de gordura: os glóbulos gordurosos de maior diâmetro apresentam, em composição aos menores, maior facilidade para se aglutinarem e subirem à superfície. Vocês já observaram que quando a gente começa a mexer com leite, mesmo ele cru, ele começa a aparecer umas bolinhas amarelas, e essas bolinhas vão se juntando, e às vezes você vê uma bolinha bem maiorzinha, né? Bem grandinha já, uma bolinha amarela, que é como se a gente tivesse jogado um óleo vegetal, né? Um óleo de soja, sei lá, ou de girassol qualquer, ali em cima. Se você observar, com o tempo, essas bolinhas vão se juntando, vão subindo do leite, e aí formando a parte gordurosa toda, que é menos densa, e vai subindo e ficando na superfície do leite. Então, naturalmente, essa separação ela vai acontecer.
Bom, a temperatura do leite, a gente já viu também nas outras aulas a composição do leite, né? Viu que a caseína é aquela proteína que é mais sólida, tem uma quantidade maior, e ela se aglutina fazendo os grumos, né, de caseína. Também a lactose, ela está ali presente, mas quando há o coalho, quando há a ação do coalho, a diminuição do pH, essa caseína ela vai se separando da lactose e vai se separando da água também, ela se junta, né? A gente viu como há uma distribuição de cargas, que a caseína é praticamente negativa, e ela vai se juntando, né? E aí, quando há um equilíbrio de cargas, há uma diminuição na acidez, um aumento de cargas negativas, a gente tem, então, uma tendência a que ela se junte. Né? E aí, essa junção faz com que faça aqueles grumos. Então, nesse momento da coalhada, há uma facilidade também para o desprendimento da gordura. Essa gordura que vai ser desprendida, ela vai, com mais facilidade, se movimentar para ficar na superfície do leite. Então, o leite coalhado, ele vai liberar bem mais facilmente também, já que há uma aglutinação da caseína, vai separar mais gordura. Agora, muita gordura se gruda também aos grumos de caseína, né? E pouca gordura fica no soro, porque a água ela não tem uma afinidade hidrofóbica, né? A gordura é hidrofóbica, tem a parte hidrofóbica e hidrofílica, e a hidrofóbica fica superficial, né, nas micelas de gordura, e faz com que a água ela seja praticamente rejeitada e expelida daquela molécula, daquele grupo de ácidos graxos. Então, um outro ponto é a temperatura do leite, né? O melhor desnatamento natural ocorre em temperatura ao redor de 10 graus centígrados. Quanto mais menor, quanto menor o perigo da coagulação para o desenvolvimento de micro-organismos, o que viria a perturbar a subida dos glóbulos. Ou seja, a temperatura de 10 graus centígrados também vai diminuir o perigo de que haja ataque de micro-organismo, né? Porque os micro-organismos, eles iriam produzir mais ácido lático, que iria acidificar mais rapidamente o leite, e com essa acidificação iria modificar rapidamente essa condição natural do leite. Então, o tempo de repouso que a gente teria em relação a essa reação química, né, ela vai acontecendo proporcionalmente com a diminuição, no caso do pH. Mas, naturalmente, se o leite não tiver uma contaminação muito grande, esse tempo de repouso que vai chegar no ápice, né, da coalhada seria 24 horas. Mas aí depende também da temperatura. Se o dia está muito quente, esse processo ele é acelerado. Se o dia está em torno de 10 graus a 22 graus, esse processo vai ser mais lento, e aí vai ser um processo também que vai trazer para a gente uma separação e uma coalhada de melhor qualidade. Bom, então, a quantidade de creme obtido, de gordura, no caso, né, separada, é proporcional até certo limite ao tempo de repouso do leite, embora esse tempo não deva se prolongar em demasia, ou seja, esse tempo deve ser, no máximo, 24 graus nas produções caseiras, né? Já na produção industrial, ela é rápida, e aí não tem esse tempo de repouso, de espera, ela é pressionada para que haja a separação. Outra questão é a forma do recipiente. Quanto maior for a altura da camada de leite, aliás, mais demorada será a subida dos glóbulos à superfície. Portanto, deve-se dar preferência à utilização de recipientes com pouca profundidade e maior superfície. Está entendido, né? Se a gente tem uma coluna de leite de 3, 4 metros de leite, é claro que aquele leite que está lá embaixo, até a gordura que está nele subir até a superfície vai ser bem mais demorada do que aquele que já está na superfície.
Então, é melhor a gente ter um tanque mais espalhado, que tenha uma profundidade menor, porque a coluna de leite, para aqueles que estão mais abaixo, para liberar a gordura e para que essa gordura chegue na superfície, ela vai ser um tempo menor. O desnate mecânico, ou por centrifugação, ele acontece na nossa indústria no geral, né? Esse método usado a desnatadeira, ou a batedeira, chamado de batedeira também, ou desnatadeira. Este método de separação de creme baseia-se na ação da força centrífuga. Todo mundo já viu uma centrífuga, né? Que a tendência é a fuga das substâncias. Ele vai girar e nesse giro em torno de si próprio, ele vai ter uma tendência a sair, né? Então, a força centrífuga, ele vai ter um ponto. Aqui, fazer bem rapidinho aqui em cima. Ele vai ter um ponto central, né? E aí ele vai girar. Digamos que o leite ele começa a girar, então a tendência do leite é sair, né? Começa a girar, a tendência do leite é sair na sua tangente. Tá? Mas aí a desnatadeira ela está girando. E o que é que vai acontecer? Esse leite ele vai ser jogado sempre nas paredes da centrífuga. E quando ele é jogado nas paredes da centrífuga, aquela substância que é mais leve, ela vai na frente. Ela vai conseguir indo sempre na frente. Então, se eu tiver uma tela aqui na frente que deixe passar essas substâncias mais leves, mais rapidamente, ele vai bater mais rápido e vai separando, vai separando, vai separando. E aí, no final, eu tenho uma parte mais densa interna e uma parte mais leve externa. Esse é o movimento contínuo que vai fazer com que sempre a parte mais leve seja jogada mais rapidamente. Então, professor, Oi. Nessa centrífuga que o senhor está falando aí, que é a batedeira, tem dois compartimentos. O de cima, que o leite desce, né, que ele vai entrando. Mais embaixo tem uma saída, uma caídazinha, que é como se fosse um caninho. Aí você bota o balde lá e em cima mesmo, por onde o leite entra, tem outro cano. Aí essa parte líquida que o senhor está dizendo aí, mais leve, aliás, substância mais leve, no caso o leite, ele sai por esse cano, e essa parte mais pesada que já é a nata, ele desce por esse outro cano mais embaixo, entendeu? Ela vai girando e vai saindo o leite, vai saindo e caindo. Agora ela cai... Vai saindo já o creme, né? O creme, no caso a nata. Que é a matéria-prima para fazer a manteiga. Como não é a gordura totalmente separada, ali vai ter 40%, 30%, 40% de gordura, né? Mas ainda tem outras substâncias do leite que estão lá junto. É por isso que a gente chama de creme, porque não está completamente separado, né? Então, continuando aqui, para isso a gente utiliza uma desnatadeira, que nada mais é do que uma centrífuga. Uma centrífuga industrial, né? Uma centrífuga onde ela tem um objetivo de separar a parte mais leve, que seria a gordura, da parte sólida do leite, que é principalmente a caseína e sais no geral. Então, o leite desnatado, ele segue para uma direção e o creme, que é o leite com a gordura, segue para outra direção, que nós vamos, como falou o Caio, normalmente ele já sai em outro cano, que vai para um depósito, onde vai ficando ali armazenado. Ele pode ser utilizado no mesmo dia, mas pode ser armazenado esperando vários dias, né? Aí, para isso, vai ter que passar por processo químico para poder fazer a limpeza dele e a separação final. No orifício de saída do creme, existe um dispositivo especial que permite graduar a riqueza do creme em matéria gorda. Ou seja, a medição, né, do que a gente, quando se coloca lá, vê também a proporção de retirada de gordura e o tempo. Então, se você quer graduar o leite
para que ele tenha somente 3%, você vai deixar o tempo específico, porque antes do leite entrar, a gente já sabe a quantidade de gordura que aquele leite tem. Então, tem que ser feito a medição da gordura e fazer o cálculo para saber o tempo que precisa ser batido para retirar aquela quantidade de gordura que a gente quer. Então, é tirado o excesso de gordura do leite e deixado lá naquela proporção que se quer para o leite seguir, né, para a indústria. E esse excesso de gordura que é retirado é a nossa matéria-prima para a manteiga, que é, no caso, o creme, inicialmente. Aí, que continua tem? Existem várias marcas ou tipos de centrífuga, desnatadeiras, mas, de modo geral, todas baseiam-se no mesmo princípio e pouco diferem uma da outra, ou seja, que é a centrifugação, né? O uso da força centrípeta para poder separar a parte mais leve da parte mais densa do leite. Esse é o fundamento principal, né? Então, a utilização do desnato mecânico, quando comparado com o natural ou por gravidade, apresenta uma série de vantagens. Maior rapidez, proporcionando a obtenção de creme doce e fresco, um creme mais rápido, então ele vai ser um creme de melhor qualidade, menos perdas da matéria gorda do leite desnatado. Essa matéria gorda, como é mecanizado, ele vai ter condições de separar em maior quantidade, né, e também mais apuradamente essa quantidade de gordura do que se a gente fosse esperar pelo processo natural do desnate, que seria a subida de todos os glóbulos de gordura para a superfície. A outra coisa possibilita o controle da matéria gorda no creme, ou seja, a gente pode dosar a quantidade de gordura, tanto do leite como do creme, saber quanto de gordura a gente vai ter ali. Elimina a possibilidade de coagulação do leite, ou seja, o leite, quando você tira o creme, você não vai ter mais aquela coagulação formando coalhada, porque está retirando basicamente só a gordura. A parte principal da coagulação, a caseína, ela vai ser retirada em sua maioria. Uma outra questão importante é que a gente ocupa menos espaço, né? Se a gente teria 100 litros de leite, a gente só vai estar tirando ali uma certa quantidade da gordura. Se eu tinha 100 litros de leite, 100 litros, e eu quero que o leite saia com 3,5% de gordura, e eu tenho leite com 5%, então eu vou ter uma retirada ali praticamente, digamos, de 1,5%, né, de cada 100 litros. Eita, aqui embaixo. Se eu tinha 100 litros de leite, eu quero que no leite ele tinha 5% de gordura, tá certo? Gordura. Então, eu quero que ele fique somente com 3,5%, que eu quero produzir um leite integral. Então, 3,5 para 5, falta o quê? 1,5, né? Então, eu só vou retirar 1,5% da gordura do leite. Então, esse 1,5%, ou seja, para cada 100 litros de leite que eu passar na batedeira, eu vou ter apenas 1,5 litro de creme. Significa que eu tenho um volume muito menor do que se eu fosse trabalhar com 100 litros de leite para deixar ele coalhar, esperar, tal. É claro que, se esse leite seguir para o queijo, eu posso ter na frente também na coalhada, e se quiser tirar da coalhada, mais um pouco de gordura. Mas, normalmente, a gordura que vai para o queijo, se não for um queijo desnatado, ele vai continuar com essa quantidade de gordura, que até vai aumentar, né, a densidade do queijo e a produção do queijo. A gente viu na outra aula que os queijos, eles também contêm a gordura, né? A gordura faz parte da maioria dos queijos. A classificação do creme. A classificação do creme que dará origem à manteiga é feita de maneira bastante subjetiva, pois se baseia em determinações tais como sabor, aroma, aspecto e cor. Então, esse aspecto do creme, ele é observado antes de seguir, né? Assim, o creme é separado em diversas categorias com características próprias, as quais deverão formar um critério geral que poderá ser aplicado por qualquer classificação e a qualquer momento. Então,
quem está na indústria vai saber o queijo, o creme, se ele está de boa qualidade, de má qualidade, vai sentir o sabor, vai sentir o aroma, vai sentir o aspecto no geral, em termos de gordura, e se o creme ele tem boas características e aspectos para a produção da manteiga, né? Normalmente é uma coisa muito prática, porque você tirou a gordura, você vai ter um creme, e daquele creme com batição, você vai ter um resultado, a separação da gordura dos outros materiais, e aí nós temos a manteiga. É uma coisa muito prática, não tem muito o que discutir. Agora, por que é importante observar o odor e o sabor? O creme que é novo, ele não tem problema, mas aí algumas indústrias, elas juntam para vender para outra. Ou mesmo a indústria, ela junta durante, digamos, 10 dias aquele creme para poder ir fazer a manteiga. Então, esse creme, ele não vai ter mais as características do início, né? Ele vai ter uma acidez, porque ele vai ter bactérias ali, então ele precisa passar por uma pasteurização. Se ele não for pasteurizado, ele vai estar com uma alteração muito grande em ácidos, ele vai ter que ser separado de caseína, de soro, de leite, de tudo, de sujidades. Então, isso vai fazer com que haja uma necessidade de um cuidado maior, tá certo? Mas se foi retirado o creme numa indústria grande, que retira, sei lá, 100 quilos de creme todo dia, de creme, não de manteiga, então eles teriam que ter pelo menos, sei lá, 300, 500 quilos de creme todos os dias, então teria uma condição de produzir diariamente ou a cada 2 dias. Então esse creme, ele não vai precisar ter um tratamento tão rigoroso quanto aqueles que passam dias para poder produzir, porque aí, como passam-se dias para a produção, ele vai ter que passar por tratamentos de controle de qualidade. Então, nesse sentido, a gente vai ter que observar o sabor, como é que está o odor, se ele já passou do ponto, se não dá mais para fazer. Presença de espuma e de gases, que são bactérias e coliformes, que principalmente os coliformes, que vão produzir esses gases. Então, teria que dar toda uma atenção, né, e observar se tem condições ou não. Aí a gente vai ver a acidez também, principalmente a acidez DON, que a gente vai saber quantos graus de ácido lático tem já por ml, se é muito alto ou não. Os sedimentos, que podem ser sedimentos que vieram no leite, né, como sujidades, areia, o que for. Então, tem que ser observado. E grumos de caseína, né? Muitas vezes a caseína que ficou lá dentro, ou o resto de leite que ficou dentro do creme, ele vai se aglutinar e formar um grumo, como se fosse um grumozinho de queijo, que tem que ser tirado. Então, esses sedimentos também está contido aí os grumos. E os mofos, que são fungos que se desenvolveram. Aí, dependendo da idade do creme, né, pode ficar um creme de, sei lá, 1 semana, 2 lá parado, esperando para fazer a manteiga, e aí chega a criar mofo, que vai ter que ser feito a limpeza geral. Então, o creme tem que ser analisado para saber se tem condições ou não de seguir para a produção da manteiga. Bom, então, observando o creme, a gente vai ter, então, a classificação, né, como extra, de primeira, de segunda e condenado. Condenado é aquele que já está com fungo, com grande acidez, com muita espuma de produção de gases, e aí não tem condições de seguir, porque vai dar uma matéria-prima de péssima qualidade. Quanto aos defeitos que os cremes podem apresentar, a maioria deles é detectável pelo sabor e aroma, e são quase sempre provenientes da manipulação e produção inadequadas, que aí vem desde a matéria-prima, né? Quando a matéria-prima é de má qualidade, não tem jeito, tudo que vier depois virá como prejuízo para a produção na indústria. Esses sabores e odores estranhos podem ser absorvidos do meio ambiente ou ser provenientes de ação de micro-organismos, se o leite passou muito tempo, e é claro que os micro-organismos vão se aproveitar para se alimentar, e aí vai alterar completamente as condições do leite. Então, o tratamento, o preparo do creme para a batedeira, né, ele deve ser dividido em algumas etapas. Primeiro, a coadura, que é a coação do creme.
a padronização do creme, né, para deixar nas condições de fluidez, né, de aspecto realmente de creme. Depois, a redução da acidez é observado e medido, né, em graus Doni, que se está dentro dos padrões de 30, mais ou menos 30 graus Doni. E também a maturação, que é aquele tempo que ele vai precisar ficar em descanso para poder ser produzida a manteiga. A gente vai ver agora as fases, né, da produção de cada um, o que são essas fases. Então, primeiro a coadura, após a classificação creme, né, observado se ele é extra, se está em condições ainda de ser produzido ou não. O creme é retirado uma amostra para análise, esse creme é enviado para os tanques de recepção de acordo com sua categoria, e esses tanques possuem um dispositivo para filtração do creme, quer dizer, uma filtragem rápida, para que não haja passagem de matérias estranhas ou aglomerados de caseína, como também auxilia na uniformização da massa do creme. Ou seja, se existem grumos, se existem mofos ou qualquer outra coisa que tenha um aspecto diferente do normal do creme, que é fluido, que é um líquido ainda, mesmo como sendo gordura, ele vai ser retirado pela coadura. Depois, há uma padronização. Essa padronização é principalmente em relação à quantidade de gordura. Aí essa padronização, inclusive, pode ser uma nova batedeira, um batimento de novo para retirar partes líquidas, né? E aí vai ser padronizado com 35% a 40%, de 35% a 40% de gordura. Então, cremes com teores de gordura muito elevados poderão resultar em manteiga com gosto de queimado, e principalmente o creme se for pasteurizado, né, pelo processo de alta temperatura, ele pode depois ter uma manteiga com aquele gosto de queimado, exatamente porque ele teve uma densidade muito forte, muito grande, e com a pasteurização ele vai passar a grudar nas paredes do pasteurizador e vai dar essa queima, né? Já que há uma temperatura normalmente em torno de 70 até 75 graus, e pode chegar a ter esse sabor de queimado. A diluição do creme, quando necessária, ou seja, colocação de mais creme ou menos retirada de gordura, ou aumento de gordura, poderá ser realizado com água fria. Também, quando o creme está muito denso, muito grosso, se colocar água fria, pode ser colocado também o leite, ou mais creme, dependendo da necessidade. Posso trabalhar também com leite desnatado, e aí vai ser algo inerte, que vai poder estar dando mais fluidez, principalmente para o processo industrial, para passagem dentro dos tubos de condução de um para o outro. Assim como também ele não vai estar alterando a quantidade de gordura. Este último é o mais aconselhável, pois acrescenta lactose ao lentelho, né? Você está colocando mais lactose, mais açúcar no creme, mas não está alterando a padronização de gordura. Também a lactose é importante para o processo de maturação e melhora as características organolépticas do creme, ou seja, as características principalmente de sabor e odor, né? Ele vai dar uma melhorada no aspecto e na manutenção do sabor e do aspecto, que tem que continuar com o creme como sendo um aspecto mais ligado à matéria-prima, que é o leite. Bom, a outra etapa, a redução da acidez. Essa etapa ela é importante porque vai manter o leite com o pH, né? Com pH e ou nesse caso é medido em relação à acidez Donic já. Então, a acidez Donic vai manter em padrões de quantidade de ácido lático aceitáveis, para que haja também uma padronização ou uma permanência, né, do creme com aspecto fluido e
esse aspecto também não venha a promover a aglutinação de novo da parte, principalmente se houver alguma caseína ou a separação, o cisilhamento, né, a separação das estruturas de gordura de novo do creme, ficar como se tivesse coalhos dentro do creme. Então, a acidez ela vai dar essa constância, a manutenção da fluidez e da homogeneização do creme. Então, geralmente, os períodos mais prolongados dessa obtenção, ela vai ter um período de trabalho em que a gente vai ter que esperar, em alguns momentos, que esse processo químico ele se desenvolva para ter o resultado. Então, para a redução da acidez do creme, deve-se também adicionar a ele um produto, uma solução alcalina, que diminua esse pH, quando o pH estiver alto, né, claro. Então, o pH, a acidez alta, aliás, o pH baixo. Dentre as principais compostos que podemos cumprir essa finalidade, nós temos alguns bem simples, como carbonato e bicarbonato de sódio, que são substâncias alcalinas, são praticamente sais alcalinos, e o hidróxido de cálcio, que é bastante utilizado, mas é o bicarbonato de sódio. Essas substâncias, elas não são recomendadas para o leite de consumo imediato, tá certo? Elas são apenas substâncias que vão diminuir pH. Então, a neutralização do ácido lático por esses produtos leva à formação de lactato, que será eliminado com o leitelho e a água de lavagem da manteiga após a batedura. Porque se ele permanece dentro da manteiga, ele vai ser prejudicial à saúde humana. Então, tanto o sal, né, o cloreto de sódio, sal normal, como o sódio no geral, ele pode vir a aumentar a pressão arterial das pessoas se tiver em quantidades exageradas, pode inclusive provocar morte por hipertensão. Então, a quantidade, né, e o uso dele tem que ser muito controlado. Quando se utiliza o carbonato ou bicarbonato de sódio, a formação de anidro carbônico, o qual, ao se desprender, produz uma quantidade de espuma, que será tanto maior quanto mais ácido for o creme, e por isso não se aconselha a sua utilização em cremes com acidez acima de 50 graus Donic. Isso aí está bem claro, né? A gente tem que ter o controle do bicarbonato para não causar um aumento exatamente desse desprendimento do anidro carbônico, que é uma substância tóxica que vai estar ali presente nesse momento. Então, todas essas substâncias, elas vão ser eliminadas quando a gente lava depois, no final, a gente vai ver. Quando se faz a lavagem da manteiga, aí se tira essas sujidades que vai junto com aquela parte que ainda era leite, que ainda era caseína, que ainda era lactose, eram sais minerais, e essas substâncias que são adicionadas, elas são também retiradas com essa lavagem. Então, após a redução da acidez, o creme que vai para a pasteurização não deve possuir acidez superior a 20 graus Donics, pois, senão, correr-se-á o risco de haver coagulação da caseína durante o tratamento térmico e, em consequência, um arraste de gordura com coágulo e diminuição da eficiência bactericida da pasteurização devido ao recobrimento dos micro-organismos pela proteína coagulada. Ou seja, se a gente tem uma acidez superior a 20 graus Donic, a gente teria um perigo, né, de dar uma proteção, um recobrimento dos micro-organismos pela proteína coagulada, ou seja, a gente fazia como se fosse umas caixas, né, umas bolhas protetoras em cima dos micro-organismos, e aí a gente iria estar protegendo eles da ação bactericida do ácido. Então, seria, na verdade, um mascaramento dessa limpeza, né, microbiana. Então, a acidez, nesse caso, ela vai estar fazendo uma selecionada dos micro-organismos que estão ali dentro.
Ainda mais, uma acidez acima de 20 graus Donic no creme prejudicará a sua maturação e favorecerá o aparecimento de sabores estranhos na manteiga. Pessoal, tá dando para entender? Aqui tá claro como é que tá? Ah, professor, tá dando para ouvir. Ok. No caso em que o uso de neutralizadores químicos não seja possível, ou seja, desaconselhável, pode-se proceder à redução da acidez do creme por lavagem com água. Para isso, procede-se a uma diluição do creme com uma quantidade igual de água fria e, após 10 a 15 minutos, efetua-se um aquecimento de 38 a 40 graus centígrados e um desnato mecânico. Então, isso aqui está claro, né? Se a acidez aumenta muito, se os produtos químicos não estão conseguindo controlar, então adiciona-se água fria. Por que água fria? Porque a água mais fria, ela tem uma maior hidrofobia. A gordura, né? Tem uma maior hidrofobia em relação à água. E aí ela vai ter uma mistura menor. Ou seja, vai ter uma separação maior entre água e a gordura. Se ela for quente, ela pode quebrar algumas moléculas de gordura e aí vai se misturar. Isso a gente vê na panela, né? Uma panela com água quente, você bota a gordura vira um óleo, ela se derrete. E se você colocar água fria, a gordura fica sólida. Então, por isso se coloca água fria para que ela permaneça sólida e não haja uma mistura. No caso de cremes velhos e muito ácidos, repete-se a operação. Como a lavagem retira os constituintes não gordurosos, é recomendável concentrar o creme no desnate e depois diluí-lo com leite pasteurizado, integral ou desnatado, e que irá incorporar os constituintes perdidos durante a lavagem e que são essenciais para uma boa maturação do creme. Ou seja, com a lavagem se perde também alguns ingredientes do leite natural, que é interessante na maturação, porque eles vão ter bactérias láticas, e aí vai ser interessante na maturação desse creme, para que ele tenha um flavor, né? Tenha um sabor, aroma, aspecto de creme, de acordo com o que se quer para a produção de uma manteiga de boa qualidade, né? Uma manteiga não pode ter um sabor inerte, a gente tem que, quando sentir, ou quando cheirar a manteiga, sentir o aroma característico da manteiga. Ela não pode ser uma manteiga sem o aroma. E também, quando experimentar, sentir o sabor específico da manteiga. Então, o creme, a maturação do creme, ele vai trazer essa característica própria, né, da manteiga. A pasteurização do creme tem como principal finalidade eliminar os micro-organismos patogênicos, porventura presentes, e também os micro-organismos prejudiciais, tanto à maturação do creme, como à obtenção de uma manteiga de boa qualidade. Como consequência da pasteurização, há ainda a eliminação de certas substâncias voláteis indesejáveis ao flavor. Esse flavor, esse sabor, né? Esse odor e sabor da manteiga. E há também uma redução da viscosidade e do creme e o facilitará o seu tratamento. Bom, a pasteurização ela é feita com creme, primeiro, para tirar excesso de micro-organismos que estejam no leite, que não sejam benéficos ao leite, né, ao creme, no caso. E aí, nós sabemos que aquelas bactérias que sobrevivem acima de 45 graus, elas normalmente são bactérias que não são láticas. As bactérias láticas, as bactérias láticas, elas estão com a temperatura mais favorável ao seu desenvolvimento em torno de 40 a 45 graus. Então, quando a gente ferve a uma temperatura muito elevada, depois de 70 graus, 72 graus, praticamente todas as bactérias, quase todas as bactérias, tanto láticas como não láticas, elas morrem.
Mas até 70 graus, 75, 77 graus, muitas dessas bactérias láticas ainda permanecem. E também pode ser que permaneça algumas também que são deletérias, né? Então, a pasteurização, ela vai, na verdade, dar uma diminuída para que não haja esse desenvolvimento rápido de bactérias, tanto láticas como deletérias, mas principalmente deletérias, bactérias que são prejudiciais ao desenvolvimento industrial. Então, diferentes valores para o tempo e temperatura de pasteurização podem ser empregados. Assim, pode-se pasteurizar os cremes a uma temperatura de 77 por 15 minutos, que seria uma pasteurização média. Essa temperatura de 77 graus, ela já destrói grande parte das bactérias patogênicas e também ela desintegra grande parte de proteínas, uma grande parte já são desintegradas. E tem a pasteurização lenta, que aí, como é mais trabalhosa, mas ela é menos agressiva, né, em relação às bactérias láticas. Então, ela dá a possibilidade também de destruir as deletérias, como tem algumas que sobrevivem, né, tanto deletérias patogênicas como também láticas. Então, a pasteurização objetivo inicial dela foi destruir tudo, mas depois, com os estudos, se viu que se aumenta muito a temperatura, como a fervição em casa, né, ela destrói não só as bactérias, como também o leite, as proteínas do leite. Então, as proteínas, as enzimas são destruídas, e aí o leite perde um pouco a sua função, né, de trazer proteínas para a gente, sais minerais, vitaminas. Então, o aquecimento dá uma diminuída nisso, uma diminuída considerável. Então, a pasteurização lenta, ela seria mais indicada para que a gente tivesse 30 minutos com a temperatura mais baixa, 63 graus, a gente não tivesse uma maior desintegração de proteínas. Mas essa temperatura por 30 minutos, ela destrói uma grande quantidade das bactérias, ou quase todas, porque as bactérias elas não conseguem ficar tanto tempo com a temperatura acima de 50 graus, principalmente as bactérias láticas. A gente destrói bastante bactérias também. Existe ainda o método de pasteurização pelo emprego de alta temperatura e tempo curto, no qual creme, faltou ser aqui, o creme é submetido a uma temperatura entre 99 e 95 graus centígrados durante 30 segundos, ou 115 a 116 graus durante alguns segundos, apenas 15 segundos normalmente. Nesses processos, com alta temperatura, o creme pode ser aquecido sob pressão adequada e, em seguida, expandir-se numa câmara sob vácuo. A vantagem adicional desse processo é a eliminação dos odores indesejáveis que creme possa ter adquirido anteriormente. Principalmente foi um creme que passou vários dias sendo acumulado e aí vai ter um cheiro, né, desagradável. Então, resumindo, a pasteurização ela vai dar um aspecto melhor no creme, ela vai matar uma grande quantidade das bactérias e aí ela vai também padronizar mais ou menos a acidez do leite. Os equipamentos utilizados para pasteurização sob alta temperatura, com ou sem injeção direta de vapor no creme, podem ser projetados para permitirem que nele se realizem as operações de pré-aquecimento, pasteurização, desodorização e resfriamento do creme, podendo, em alguns casos, permitir também a neutralização. E aí, nessa neutralização, está incluído o pH, né? pH que passa a ter uma padronização para que tenha em torno de 30, no máximo 40 graus Dunkel. A gente viu que, no final, o que a gente quer é um creme com uma acidez menor, já em torno de 20 Dunkel. Mas, inicialmente, a gente vai ter essa acidez bem elevada, né?
Seja qual for o método empregado para a pasteurização do creme, este deve ser imediatamente resfriado para evitar o sabor cozido e oleoso e favorecer a solidificação do glóbulo de gordura. Ou seja, se a gente tiver um aumento de temperatura muito elevado, a gente vai ter um desmanche daquela gordura, que é mais ou menos oleosa ou sólida, e vai ter uma gordura líquida, né? E aí isso aí não é bom para a manteiga, porque ela vai desestruturar o leite, vai desestruturar a gordura, os glóbulos de gordura. Então, o que a gente precisa ter são depois uma gordura sólida, e para isso a gente vai ter que ter uma temperatura menor. Mas aí, nessa pasteurização, a gente já tem claro que se a gente aumenta muito a temperatura, a gente vai ter uma desnaturação de proteína, a gente vai ter uma desnaturação, uma destruição até de vitaminas e lipossolúveis, e a gente vai ter uma destruição também da estrutura do leite, do creme. E pode também trazer um sabor, né, um sabor de queimado. Então, são certos perigos que a gente tem quando se aumenta a temperatura acima de 70 graus. A temperatura de resfriamento dependerá do tipo de maturação a que irá ser submetido o creme. Para maturação sem acidificação, temperatura entre 6 e 10 graus, e com acidificação entre 20 a 22 graus. A maturação é a última etapa no preparo ou tratamento do creme para, então, transformá-lo em manteiga. Nesta etapa, o creme sofre uma série de transformações químicas e físicas que irão ter efeito tanto como sobre o flavor e conservação da manteiga, como sobre o rendimento da batedura. Pode-se desenvolver a maturação do creme com ou sem acidificação, conforme se deseja, respectivamente, manteiga de creme ácido ou de creme doce, que são sabores um pouco diferenciados. A maturação sem acidificação corresponde também ao chamado envelhecimento do creme. O processo consiste em deixar o creme em repouso até o dia seguinte, a uma temperatura entre 6 a 10 graus centígrados, visando uma solidificação da maioria dos glóbulos de gordura e redução na tensão superficial, diminuindo assim a resistência da película que o envolve. Ou seja, aquela nata que sempre vai criar dentro do creme, uma nata mais grossa, com essa temperatura baixa há uma diminuição, né? Uma homogeneização entre a parte inferior e a superior. Que a gordura, como é mais leve do que o resto do leite vai estar ali, ele vai estar sempre querendo subir, sempre querendo ficar numa crosta, né? E aí a redução da temperatura faz com que haja um processo mais lento de deslocamento da gordura. Muitas vezes, após 2 ou 4 horas de repouso, já se obtém os resultados desejados dessa maturação, né, sem acidificação. Na maturação com acidificação, os objetivos visados são os mesmos no processo anterior, aos quais se soma a acidificação e produção de substâncias aromatizantes. Neste tipo de maturação, o creme, após a pasteurização, é resfriado a uma temperatura entre 20 a 22 graus centígrados, inoculado com cerca de 3% de uma cultura láctea selecionada. O desenvolvimento da fermentação se estende até que a acidez titulável atinja valores ao redor de 30 graus Donic. Se a manteiga se destina a um consumo rápido, essa acidez titulável pode atingir até 50 graus Donic. Então, é um processo... Ô, professor, Oi. O que é Donic? Eita, a gente viu lá naquela aula antes da análise do leite, né? Peraí, que eu perdi aquela aula. Ok. A gente poderia dizer que os graus Donic são ml de ácido lático por cada 100 ml de leite. Ou seja, as bactérias, elas vão... Quando você tira o leite, né, depois de mais ou menos 3 horas, quando as enzimas antioxidantes vão se acabando, as bactérias láticas vão transformando a caseína, principalmente, vão ser da caseína, não, da lactose,
e transformando em ácido lático, tá certo? E aí, para medir essa quantidade de ácido lático que já foram produzidas pelas bactérias, as bactérias láticas, no caso, a gente mede com graus Donick. Então, esse grau Donick seria a acidez do leite, só que a gente tendo já claro quantos ml de ácido lático a gente tem por cada 100 ml de leite. Então, a gente viu, até conversou um pouquinho, eu não sei se ficou gravada essa aula. Alguém sabe dizer se ficou, porque teve uma aula que teve umas 2 aulas, já teve problema. Mas aí a gente tem um material lá, tá certo? Tem um material no Classroom, um PowerPoint, explicando o que é exatamente grau Donick, os tipos de análise de leite. Então, nessas análises de leite, a gente viu análise de acidez Donick, certo? Aí você pode ver também, Caio, alguns vídeos. Nós temos também a análise Lina, que até a Joyce falou um pouquinho, está fazendo a pesquisa. E aí você dá uma olhada. Eu botei o material lá também explicando isso, tanto escrito como vídeo. Você pode dar uma olhada que tem bastante material, tá certo? Bom, essa acidez de 30 a 50 graus Donick é uma acidez muito alta, mas ele é necessário para quê? Para que haja a fermentação, né? Então, essa fermentação ele vai dar um desenvolvimento de algumas bactérias e características de odor, de sabor, que são características da manteiga. Então, a gente pode ter uma maturação mais rápida, foi o que a gente viu, né, entre uma temperatura também menor, e a gente pode ter uma maturação mais ácida, com a temperatura maior, entre 20 e 22 graus centígrados, e aí é inoculado uma cultura de quê? De bactérias láticas, para que elas façam uma melhoria na qualidade, né, do creme, ter um sabor, um aroma específico. E aí é o que a gente chama de fermentação, certo? Então, essa fermentação, ela vai acontecer em um ambiente ácido, não é anaeróbico, mas é com bactérias láticas. Então, essas bactérias, elas vão produzir uma quantidade de ácido lático que vai transformar esse creme em uma substância bastante ácida, né, com 30 graus Donick a 50, e aí com isso vai se atingir, né, exatamente uma separação e uma fermentação ou uma maturação do creme, para que seja depois separado e que se tenha as características, principalmente de odor e sabor, característico de uma manteiga de boa qualidade. São 2 processos que a gente viu aí, de maturação. Então, essa acidificação do creme por fermentação pode também ser natural ou espontânea. Isto é, desenvolvida com os micro-organismos próprios do leite. Ou seja, a gente pode inocular aquele fermento lá, né, com bactérias láticas ou não. Ok? Mas é claro que quando se inocula bactérias láticas, a gente está jogando ali um fermento, uma cultura, já característica daquilo que a gente quer. Então, a padronização ele é mais fácil quando a gente tem uma cultura, né? Porque a gente vai estar dando uma característica já desejada, já conhecida, já com aqueles micro-organismos conhecidos. Então, há uma facilidade maior quando se utiliza o fermento. Não é aconselhável o uso desse tipo de fermentação, pois não há controle do curso da fermentação, que dependerá do tipo de microbiota existente no leite. Ou seja, quando a gente deixa o leite por si próprio desenvolver a fermentação, a gente não sabe que bactéria tem ali. Então, a gente fica na incógnita, né? O que é que vai se desenvolver? Então, quando a gente coloca o fermento já com as bactérias selecionadas, a gente sabe que ali vai ter uma cultura lática. Mas quando a gente não coloca, vai esperar que, porventura, tenha uma microbiota que seja aquela que a gente quer. Mas pode não ser, pode ser que tenha outra microbiota, ou que tenha havido contaminação do leite anteriormente,
e aí haja um prejuízo para a colocação desse creme fermentado, né, que a gente precisa ter ele com características adequadas para a produção da manteiga. Por outro lado, a adição de cultura láctea selecionada ao creme pasteurizado permitirá o controle. O pasteurizado, melhor ainda, né, porque se você fez a pasteurização, você eliminou uma grande quantidade de bactérias indesejadas, e aí quando você foi pasteurizado e você depois joga uma cultura selecionada, você vai ter certeza de que ali vai se desenvolver aquela cultura que você colocou. Então, permitirá o controle da fermentação com produção de ácido lático e substâncias aromatizantes, principalmente o diacetil, que é uma das substâncias que são mais conhecidas pelo flavor, né, pelo o cheiro, odor que é desenvolvido com esse flavonoide. As culturas professor, Oi. Quando a gente faz a pasteurização, que é o aquecimento, né, do creme, o intuito disso é matar os micro-organismos patogênicos, não é isso? Isso. Mas quando a gente aquece também, a gente não mata alguns micro-organismos benéficos, não é? Isso. Então, a pasteurização você elimina quase todos os micro-organismos, fica quase sem nada. Então, por isso a fermentação, colocando uma cultura láctea, depois você vai ter certeza. Como você elimina, aí você fica quase sem nada, ou sem nada. Então, você coloca uma cultura, um fermento conhecido, né? Como aqui a gente tem os fermentos aí, ó. Lactococcus lácteos, produtor de ácido lático, Lactococcus cremosus, produtor de ácido lático e substâncias aromáticas, Lactococcus, esses micro-organismos vão estar lá no fermento. Então, se você faz a pasteurização, você elimina o que você não sabia o que tinha lá. Tem bactérias láticas, mas tem outras bactérias. Então, você elimina tudo, vai eliminar tanto as benéficas como as deletérias, mas aí depois você coloca aquelas selecionadas, né? E nesse sentido, a gente está dando uma certeza de que o resultado será positivo, será benéfico, né? Pois a gente preparou o substrato, né, o alimento, e colocou a cultura selecionada. Daí nós temos aí os micro-organismos. Geralmente, a predominância na cultura láctea mista das espécies de Lactococcus lactis e o Lactococcus cremoris, que podem representar até 80% a 90% do total de micro-organismos aí presentes, que são esses dois primeiros aí, o Lactococcus lactis e o cremoris, são os principais micro-organismos formadores de ácido lático e substâncias aromáticas que são colocadas nessas culturas. Ok, Caio, era isso que você perguntou? Era, professor. Obrigado por ter respondido. Bom, elaboração da manteiga. Considera-se aqui como elaboração da manteiga justamente a aglomeração dos glóbulos de gordura transformando-se na manteiga propriamente dita. Essa aglomeração e transformação dos glóbulos graxos se realiza principalmente pela batedura do creme. Aí nós passamos para a fase realmente final, né, que é a separação do que não era gordura daquilo que é somente glóbulos graxos ou gordurosos, que é a gordura que nós vamos ter separado, então, não mais como 35%, mas como até 90%, 100% de gordura. Então, nessa fase aí, que nós chamamos de batedura, né? É exatamente essa mexedura. Dentro da mexedeira, da batedeira, ela vai ter como se fosse braços de metal, né, que vai mexendo, não muito rapidamente, mas é uma mexedura que é um pouco mais lento do que normalmente uma centrífuga, até porque, eu acho mais na frente aqui explica, mas se a gente tiver quando a gente tem uma centrífuga, o líquido ele acompanha o movimento da centrífuga, entendeu? Ele vai ter uma saída, mas ele adere às paredes. Então, na manteiga, se a gente tivesse isso, a gente não faria nunca a separação da gordura do outro, porque ele já vai estar um creme mais denso, grosso, e aí ele iria acompanhar
o movimento da centrífuga e não ia separar nada. Bom, um outro ponto, a temperatura e o tempo da batedura depende das condições do creme. De uma maneira geral, o tempo varia de 20 a 40 minutos e a temperatura de 10 a 14 graus. Se o creme for batido em temperaturas inferiores a 10 graus, não haverá formação da manteiga. E em temperaturas acima de 15 graus, formar-se-á uma pasta da qual é muito difícil separar o leitelho. Então, veja, a temperatura aí de batimento é muito importante, né? Embora, é claro, que com o movimento da máquina vai ter uma variaçãozinha de temperatura, mas aí o creme ele tem que estar a essa temperatura de 10 graus para poder ser iniciado a batedura. Submete-se o creme proveniente obtido e tratado à batedura, a fim de que, em consequência de choques violentos e repetidos, sob temperatura controlada, rompa-se membranas envoltórias dos glóbulos de gordura, permitindo assim sua aglomeração e formação da manteiga. Durante a batedura, elimina-se a maior parte das substâncias não gordurosas do creme que, espessas na água, são retiradas na forma de leitelho, subproduto da fabricação da manteiga. Ou seja, essa batedura, ela vai separar... Oi? Qual a diferença de, tipo, margarina, manteiga do mercado industrializado, tipo, e o pessoal não faz manteiga de gado, né, também? De margarina, você está falando de manteiga? Não, margarina industrializada, aquela do mercado, vamos dizer, vamos dar nome. Da Primor. Isso. Margarina não é manteiga, né? O mais saudável é a manteiga. Não Agora, é mais margarina. Ô, saudável. professor, agora eu Existe quero saber porque a gente está fazendo o processo de produção da manteiga, que é a saudável, que a gente pode comer, que é a partir do animal, né, do leite. Animal, agora, a margarina, a gente vai ver como ela é feita, ou o senhor pode dar um spoilerzinho agora? Aqui tá dizendo que, tipo, manteiga é tipo quando a gente fala animal. manteiga, a gente está falando de origem animal. Quando a gente De fala origem margarina, animal, a margarina ela é uma imitação, né, uma imitação barata da manteiga, porque ela é mais barata, né? Mas ela não é uma manteiga, tá certo? Então, inclusive nos potes de margarina não tem manteiga margarina, é margarina. Margarina vegetal, é gordura vegetal. Então, a margarina, ela é o óleo, esse óleo de soja, óleo de girassol, é o óleo que usa também de milho, são vários tipos de óleo. Aquele óleo, ele passa por um processo de metalização, né? Ele é juntado com cromo, com boro, são vários metais, é jogado numa câmara a alta temperatura, ele se junta com esse metal, aí o óleo fica sólido, e aí depois é feita uma lavagem e retirada de volta esse óleo sólido, que é a margarina. Aí é batido, é purificado e fica daquela forma cremosa. Mas ela tinta amarela, né? A margarina é o óleo de soja, por exemplo, é óleo de soja solidificado, é isso. É como se você estivesse passando óleo na comida. Aquele mesmo óleo que parece o petróleo, que faz mal, que entope veia, que entope tudo. Então, margarina é um produto que não deve ser usado para alimentação, realmente. A gente usa, inclusive as escolas, já saiu uma lei há muito tempo, proibindo que as professoras façam bolo com margarina. Bolo tem que ser feito só com óleo, com a manteiga animal, entendeu? Porque é um produto que faz muito... É uma gordura trans por excelência. Você quiser comer gordura trans, é só botar margarina. Entendeu? Entendi. Como não é dada essas informações às pessoas, porque a gente sabe que como tem um valor mais baixo, muita gente só come margarina. Mas desinformar, deveria ser dada a informação, olha, você quer comer gordura trans, fazer mal à sua saúde, né, entupir suas veias, coma bem muita margarina. Mas a indústria vai dizer isso mesmo? Então, como é que eu vou vender meu produto se ele faz mal? Eu tenho que fazer um jogo de marketing, mostrando, né, como tem a Primor. Como a Doriana, é um monte de... A família bem alegre, criança... A família bem alegre comendo manteiga que... Manteiga não, margarina. Margarina, aliás.
Botando manteiga no corpo dá uns 2 dias assim, eu digo, Ave Maria. É, Diga aí, para ganhar dinheiro, como é? margarina, minha gente, se vocês conversem com a família de vocês, não compre aquilo, não compre. É melhor não comer nada, coma. Ou então, se você gosta, passa o óleo Tem gente mesmo, que o acha que, tipo, azeite, o azeite no. e tem gente que acha que o óleo é pior, né? É, assim, o óleo, ele cru, o azeite, principalmente, é melhor usar o azeite, que é mais caro, né? Mas o óleo, ele usado cru, ele não é perigoso tanto Só quanto come é ele certo, né? frito, né? Agora, a margarina, ele já é o óleo solidificado, ele vai a alta temperatura, é transformado em trans, ele é ligado ao croma, a minerais. Depois é feita uma lavagem para retirada dos minerais, e aí ele já está sólido, ele continua sólido. Ele não volta mais a líquido, a não ser que você aqueça, né? Como a margarina, se você aquece, ela volta. Mas ela já é uma gordura trans, e quando você aquece, ela ainda piora, ela acaba completamente com as insaturações, ele fica só. Ali é uma gordura totalmente saturada. Então, quando se coloca margarina no bolo, você está jogando gordura saturada. Você coloca margarina para fritar ovo, está comendo gordura saturada aquecida, pior que tem. Então, evitar mesmo margarina. E antigamente os médicos mandavam comer margarina, né? O povo estava com problema no coração. Não coma margarina, que é gordura vegetal. Porque nessa época não se tinha os estudos de que ela, quando aquecia, né, que a margarina Virava trans. ela virava trans. Então, você tinha o estudo da gordura trans, né? E aí, há mais de 20 anos já se sabe disso, mas os médicos não. Não, os médicos dizem, né? Mas aí o lobby, a propaganda é muito grande, margarina. É Então, verdade. é uma propaganda prejudicial, assim como é do álcool, do fumo, é da margarina. Não deveria ser feito E propaganda de na margarina. pesquisa que eu estava fazendo, que se eu pedir, né, da manteiga, que tipo, eu disse que em 10 gramas tem 5, em 10 gramas de manteiga tem 5 gramas de gordura saturada. E no azeite não. Em 10 gramas tem 1,5, bem menor, né? Mas se você botar o azeite para fritar, ele também fica trans, entendeu? Então, o azeite é para ser comido, por exemplo, você faz o macarrão, então, terminou o macarrão, para não ficar ligado, você bota um pouquinho de azeite e mexe, ele fica bem soltinho, aí vai na salada, bota o azeite, ou na comida mesmo, você pode botar o azeite cru. Hein? Agora, quando você vai para a fritura, Sim. todo Aí qual é óleo, que tem? se você aquece ele, e quanto mais tempo você aquecer mais ele, vai acabando com as ligações cis e virando ligação trans, entendeu? Entendi. E aí Ah, vai então quer dizer virando que no gordura azeite que saturada. for aquecido também vai se transformar E em gordura insaturada, ou saturada, né? qual? Tô dizendo, o azeite, tipo, quando é Uhum. aquecido, então vai ser Uhum. transformado também em gordura saturada. Isso. É. Todos os óleos vegetais, tá certo? E o azeite Até, é um óleo o vegetal de professor, origem. até o povo diz assim, é mais saudável comer, fritar uma carne no azeite. Não, é o mesmo óleo, é usar o óleo de oliva, trocar o óleo de soja, vamos dizer, pelo óleo de oliva. É, Não adianta nada. Até o óleo de soja, o óleo de milho, você consumindo ele cru em pouca quantidade, ele vai fazer bem, não vai fazer mal. é. Aí eu fico em dúvida quanto a esse óleo de soja que a gente tem, viu? Porque depois É de ter complicado, né? verniz, eu fiquei com Professor, medo. É complicado. tinha Mas outro dia vocês que no vejam, preparatório. quando você faz uma fritura de carne, né? Frita bastante tempo ali, você vê que ele não presta para você, vai fritar outra vez, ele já é uma outra substância, com outro cheiro, com outro odor. Então aquilo ali já está completamente saturado. E se você jogar no solo, ele não se mistura com nada, ele fica como uma poluição, né? Inclusive não se deve jogar resto de fritura nenhuma no solo, porque ele vai ficar muitos anos ali contaminando o solo. Então, veja, a gente É onde coloca entra o pessoal usar o restante de óleo para fazer sabão, não é isso? isso, é uma É, forma de reutilização, exato. Porque Aham. no sabão vai juntar a soda cáustica, e a soda cáustica consegue quebrar ele. Mas a água, coisa assim, não destrói. Ele é Aham. pessoal, quase um petróleo, entendeu? O petróleo não é feito Uhum. de
mineral, aliás, de plantas, é uma planta que virou um óleo, né? Então, ele passa por um produto por uma produção industrializada, e essa produção industrializada, ela vai produzir um produto que não é natural do ser humano. Qual é a nossa evolução? Como foi que a gente evoluiu? A gente evoluiu comendo plantas, e já depois de milhares de anos começou a comer animais, né? Carne de animais cru, não era nem cozido. Depois inventou-se o fogo, aí começou a comer carne cozida, assada, né? Mas essa foi a nossa evolução durante mais de 80 mil anos. 80 mil não, quase 100 mil anos. Aí agora, nos últimos anos, nos últimos 300, nem 300, 200 anos no máximo, a gente vem colocando óleo, e esses óleos é de 1960, 1950 que foi inventado o óleo de soja, essas coisas todas, né? Que antes as pessoas só comiam banha de porco, era banha de porco. Aí por que a banha de porco não é tão prejudicial? Porque ela, mesmo com alta temperatura, você fazendo a fritura, ela não perde tanto as ligações cis, entenderam? Ela perde, mas menos. Já os óleos, eles perdem rapidamente essa estrutura. Então, agora, tudo demais faz mal, né? Muita banha é a mesma coisa, vai aumentar o nível de gordura trans também, do mesmo jeito. Então, diminuir. O certo é a gente comer carne grelhada, assada, o churrasquinho, né, que é gostoso, e evitar comidas industrializadas, biscoito, todas elas são feitas com margarina, todas elas, com margarina ou óleo. Então, biscoito recheado é uma bomba. Na verdade, por isso que eles só pode comer 4 no máximo. Imagine você pegar 4 colheres quase uma colher de manteiga, de margarina, e botar entre um e outro. Aquilo é margarina com essência de limão, de morango, algo artificial. Eles botam, faz aquela pasta ali de gordura com açúcar, ainda é pior, né? Bota margarina, açúcar e uma essência. Aí bota aquele recheio. É por isso que você come muito biscoito recheado, fica uma bolinha de gordura. E passa fome, né? Porque você tem muita gordura, você tem açúcar e tem uma tinta lá, uma essência lá, imitando algum sabor. Então, se come muito essas gorduras, é claro que vai alterar o organismo, porque o organismo, as nossas células não estão acostumadas com aquela bagaceira lá, né? Então, muitas dessas coisas que a gente come hoje, industrializado, é lixo que o organismo não aceita, porque o nosso organismo não preparou. A gente está em evolução, é claro, muitas pessoas já se dão muito bem com qualquer uma dessas substâncias, mas outras pessoas não, exatamente porque nem todo mundo tem uma dinâmica, né, de uso pelas células dessas substâncias. Então, essa evolução, ela é constante, mas ela é muito lenta. Às vezes passa gerações e gerações para se acostumar, né? A tendência nossa de sociedade é se alimentar o máximo industrializado, para que tenha um mínimo de trabalho, né? A gente trabalhar o mínimo possível, ficar o máximo na frente do computador, da televisão, e pegando tudo pronto. A indústria manda tudo encaixotado, envasado, a gente só vou botar no copo e comer, beber e tal. Professor, aqui que eu vou mostrar aqui, ó. Isso é a mãe de uma criança. Para se livrar logo, né? Está em apresentação, eu não estou vendo você. Olha. Para se livrar. Toma, minha filha, coma. Tu come e vem dizer que é os outros, é? Não, é sério mesmo. Vai tudo pro bumbum. Ou para o fígado, né? Vai tudo para o fígado. Como é, professor? Vai tudo para o fígado, porque o fígado filtra essa bagaceira e parte dessa bagaceira. O pior que não é eu, a filha da minha mãe chegou aqui em casa, a mãe dela que deu para uma hora dessa, 11 horas, quase na hora do almoço. Eu cheguei na hora do almoço, a menina não quer comer a comida saudável, o que é o correto, né? Tem um bocado de coisa para resolver, então para a menina de besteira. Aqui, olha. Então, vamos continuar aqui.
Submete-se o creme convenientemente obtido e tratado da batedura, a fim de que, em consequência de choques violentos e repetidos sob temperatura controlada, ou seja, essa mexida, né, da batedeira, rompe-se a membrana envoltória dos glóbulos de gordura, permitindo assim sua aglomeração e formação da manteiga. Durante a batedura, elimina-se todas aquelas substâncias, né, que não são gordurosas, como a lactose, a caseína, os sais minerais, e tudo isso sai um líquido esbranquiçado, parecido com leite, chamado de leiteiro, que é o subproduto da fábrica de manteiga. Muitos fatores influenciam no transcorrer do processo de batedura do creme, podendo afetar o rendimento ou a qualidade do produto final. Ao afetar ambos, dentre eles destacam-se composição da matéria gorda. A gordura do leite é constituída por uma mistura de lipídios com diferentes pontos de fusão e de solidificação, e a proporção entre eles pode variar de um creme para outro, o que resultará na necessidade de se controlar as condições de batedura para obter-se um produto com padrão constante de qualidade, principalmente no que diz respeito à textura da manteiga. Então, a gordura do leite, ela é constituída, a gente já viu bastante, né, de gorduras que, com essa separação, depois com resfriamento, ela passa a ser uma substância contínua, é gordura contínua, né, e com essa separação, basicamente fica somente as gorduras que ficam ligadas e aglomeradas. Então, o tamanho dos glóbulos grassos, quanto maiores forem os glóbulos de gordura, mais facilmente eles se unirão. Portanto, o creme com predominância de gorduras de glóbulos grandes possibilita uma batedura mais rápida. A manteiga obtida nessas condições poderá ser mais mole do que aquela obtida a partir de um creme com predominância de glóbulos pequenos, pois, neste caso, a tendência é obter-se uma manteiga de corpo mais firme e textura quebradiça. Aquele tempo de repouso que passa o leite, ele é muito importante também nesse sentido, né? Porque com esse repouso há uma possibilidade de aglomeração maior dos grumos, dos corpúsculos de gordura. Então, esses glóbulos de gordura, quando eles se juntam, eles vão fazendo glóbulos maiores. E aí, quanto maior forem esses glóbulos, também maior será a facilidade da formação da manteiga, né? Ele vai formar corpos mais resistentes, e aí a gente vai ter uma textura melhor e mais firme de manteiga. Temperatura do creme durante a batedura influi no tempo de duração desta fase, nas perdas de gorduras com o leiteiro e ainda da temperatura do produto final. Normalmente, essa temperatura deve situar-se entre 8 a 14 graus. A gente viu que essa batedura, o ideal é que seja a 10 graus, tá certo? Temperaturas mais baixas dificultarão a união dos glóbulos, aumentando o tempo de batedura, enquanto que temperaturas mais altas propiciam maior arrasto de gordura com o leiteiro e a obtenção de manteiga mais mole. Durante o transcorrer do processo, há uma pequena elevação da temperatura, acusando no final 2 a 4 graus centígrados acima da temperatura inicial do creme. Então, se a gente começa com 10, ela pode chegar até 14 no final. Então, o ideal é que a gente comece de 10 para baixo, né? Porque aí, quando terminar, a máquina, como ela vai estar se agitando e é metal, ela vai estar com a fricção, né, da máquina no geral, e o trabalho de motor, eletricidade ligada, ela vai ter um aquecimento, e aí, com isso, prejudica também a temperatura, que vai alterar na textura da manteiga. Então, a acidez do creme atinge o ponto de precipitação da caseína, a batedura será mais rápida devido à maior facilidade para a união entre os glóbulos de gordura. Também uma diminuição da viscosidade, em consequência dessa acidez, facilita o processo. A acidez a gente já viu, né, que ele vai estar no início, ele vai estar com 50%, 40%, se for uma acidez que a gente viu, os dois tipos, né, que a gente pode fazer de forma natural ou artificial, ou lenta e rápida.
Então, no caso, se a gente vai fazer nessa forma de fermentação mais ácida, a gente vai ter que depois controlar essa acidez. A gente viu que a acidez ela pode estar em torno de 30, e na forma de processo mais ácido, a gente pode chegar até 50 graus DONIC, tá certo? Mas isso é naquele processo. Depois disso, com a lavagem, com todo esse processo, a acidez vai cair para em torno de 22 a 30 DONIC, tá certo? Outra coisa, conteúdo graxo do creme. Como já citado anteriormente, um teor de gordura ao redor de 35 ou 30 a 40% do creme é o mais adequado para a batedura, ou seja, para iniciar a batedura teria entre 30 a 40% de gordura, tá certo? Mas no final a gente vai eliminar essa outra parte com a batedura, a gente vai passar também a homogeneizar aqueles glóbulos de gordura, de ácido graxo, e aí com isso a gente vai ter uma separação, e essa separação vai fazer com que a gente tenha uma retirada do leiteiro, que seria o excesso, né, aquela parte que não é ligada à gordura. E concentrações abaixo ou acima dessa levam a batedura mais prolongada e a maiores perdas de gordura. Ou seja, também a gente com o leiteiro, a gente pode perder gordura, e aí com isso é um prejuízo, né? Quantidade de creme na batedeira. Para uma agitação normal, a quantidade de creme na batedeira deve ocupar entre 35% a 50% do seu volume total. Quantidades maiores aumentam em demasia o tempo de batedura, enquanto que pouco creme provoca sua aderência às paredes da batedeira e não recebe uma agitação adequada, né? Então, sempre 35% a 50% do volume total da batedeira. A velocidade da batedeira, está falando aqui da velocidade de rotação da batedeira, varia de acordo com o seu tamanho, mas de um modo geral deve-se imprimir uma velocidade menor que aquela necessária para vencer a força da gravidade, pois em caso contrário o creme girará com a máquina e não haverá batedura. Por outro lado, velocidades muito baixas provocam um tempo muito longo para a batedura e afetam negativamente a qualidade da manteiga. Isso aqui eu já dei uma comentada inicialmente, né, que a força centrífuga ela precisa ser quebrada e diminuída, porque senão o creme ele vai acompanhar o mesmo giro da máquina e aí não vai haver uma bateção, porque a massa tem que quebrar. Ela gira, no meio da girada ela quebra, ela cai uma parte, e aí a de baixo vai para cima, a de cima vai para baixo, e há uma prensagem também nas paredes do equipamento. Então, esses braços metálicos que tem dentro, eles fazem com que haja esse movimento contínuo e uma certa prensagem, forçando, né, a saída daquele material que não é gordura. E vai fazendo com que haja uma aglomeração da gordura com gordura, para que haja separação, tá certo? A lavagem da manteiga. No término da batedura do creme, para-se a batedeira e o leiteiro é drenado da massa de manteiga. Existe na batedeira um dreno, ou seja, um orifício na parte inferior, onde vai ser aberto, e aí vai se tirar essa parte líquida, né, que sai principalmente deixando somente a massa gordurosa ou a manteiga propriamente dita. É claro que ela ainda vai ter algumas sujidades, e aí por isso a gente faz de novo uma lavagem. Ela é então lavada com água fria, com o principal objetivo de se eliminar o pouco de leiteiro que possa ter ficado aderido aos glândulos de manteiga. E com finalidade secundária, a lavagem pode corrigir defeitos provenientes de uma batedura a temperatura muito baixas ou muito altas, além de ajudar a eliminar certos sabores indesejáveis quando presentes. A lavagem deve ser feita utilizando-se água de boa qualidade, pura, tanto sob o ponto de vista bacteriológico como químico, com respeito à temperatura. Quando os grãos de gordura apresentam uma firmeza normal, a água de lavagem deve ter de 2 a 3 graus centígrados, menos que o leiteiro. Ou seja, se a gente estava trabalhando com a temperatura lá de 10 e o leiteiro está saindo já um pouco aquecido a 14, a gente deve ter aí
12 graus, se está saindo o leitilho a 10, a gente deve diminuir para 2, para 8 graus. Sempre um pouco mais baixa, para poder ter um resfriamento também da manteiga, não aumentar a temperatura. Normalmente procede-se as 2 lavagens, pois apenas uma pode não ser suficiente para a eliminação completa do resto do leitilho. A operação de lavagem é realizada até que a água usada limpa da batedeira, até que saia, né, a água limpa da batedeira. Aí vem um outro ponto, que é a malaxagem. A malaxagem é como se fosse uma massageada, né? Uma mexedura final na manteiga para que ela fique homogênea, não fique com grânulos, nem com parte mole. A gente vai uniformizar aquela massa. E aí se apresentam justamente para conferir uma homogeneidade e plasticidade, é essa palavra, plasticidade necessária para torná-la um produto de qualidade. Certo? A manteiga tem que ser homogênea, pode aparecer pontos de água, de restos de nada, e ser homogênea. Toda, do início ao fim, quando você abre o pote de manteiga, ele tem que ter a mesma cor, mesma característica, não pode ter nada aguacento ali dentro, porque aí é um defeito, né? Hoje o uso do espremedor malaxador em separado está praticamente abolido, e a malaxagem é realizada na própria batedeira, ou seja, depois que faz a lavagem, aí é feito somente uma batição com a própria batedeira, que é chamada de malaxagem. Nesta operação, a manteiga é amassada e golpeada repetidamente de modo a conferir ao produto seu corpo e textura característico, além de propiciar a distribuição uniforme da umidade e do sal, que pode ser colocado também, se for, no caso, manteiga salgada, e expulsar algum leitilho remanescente. Tá certo? Então, isso está bem claro, né? Nesse momento aí da malaxagem, a gente pode adicionar o sal à manteiga que for salada, ou sem sal, não vai acrescentar o sal. No início da malaxagem, drena-se água a cada volta da batedeira e faz-se a amostragem para determinar a umidade. Após 5 a 6 voltas, com esse procedimento, calcula-se a quantidade de água que se deve adicionar para acertar a umidade final do produto. Junta-se a essa água, o sal, se for o caso, e continua-se a malaxagem até que a água e o sal tenham sido distribuídos uniformemente em suma. A gente não consegue mais ver depois que termina o processo. O sal também, ele se mistura com a água e ele leva, a água, né, leva um pouco de sal junto,